Muy buenos días, amados hermanos Muito bom dia, amados irmãos y amigos presentes, e amigos presentes todos los que nos visitan e todos que nos visitam acá en Puerto Rico. aqui em Porto Sean Rico. muy bienvenidos Sejam muito bem-vindos y todos los de Puerto e Rico todos os de Porto Rico también. também. Que Dios les bendiga Que Deus os grandemente. abençoe grandemente. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Uma Marín, saudação ao allá donde missionário se Miguel encuentra, Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, y a todos los que están conectados e a través del todos que satélite estão Amazonas conectados através do y el satélite Amazonas Eutelsat 8 e o satélite Eutelsat en los 8 diferentes países. nos diferentes países. Hoy sábado 4 de Hoje, enero sábado, 4 de janeiro deste año 2025. deste ano 2025, Primer sábado. primeiro de este sábado año deste ano, en donde onde llegamos a este lugar para chegamos a este lugar tener compañerismo alrededor de la para palabra ter de Dios, companheirismo ao redor da palavra de Deus e encontrarnos con Él ahí. nos encontrar com Ele aí. Es donde tenemos É onde temos comunhão com Ele. la palabra y le damos primero las alabanzas Na palavra, e primeiro lhe damos os louvores, nossas orações, y Él nos bendice con e su Ele nos palabra. abençoa com sua palavra. Ahí está todo. Aí está tudo. La palabra más grande que A maior puede palavra expresar que possa un ser expressar humano a otro, dijo um el hermano ser Branham humano en una ocasión, a es, outro, disse o irmão Branham numa Dios les ocasião, é bendiga. Deus os abençoe. Por lo tanto, Dios bendiga Portanto, a Deus todos los abençoe hijos e hijas de a Dios todos os filhos e filhas de en toda la Deus faz de la tierra. em toda a Que face la da bendición terra. del Altísimo Que a sea bênção do Altíssimo sobre todos seja ustedes sobre y todos sobre mí vocês también. e sobre mim também. Buscamos en el libro del Buscamos profeta Zacarías, no livro do profeta Zacarias, en el capítulo no capítulo 7, 7, verso 11 en adelante, versículo 11 em diante. pero no quisieron escuchar, Mas não quiseram escutar, antes volvieron la espalda e me deram o ombro y rebelde, taparon sus oídos e para taparam no os oír, ouvidos para que não ouvissem. y pusieron su corazón Sim, como fizeram diamante seus corações para duros no como oír diamante, la ley, para que não ni ouvissem a las lei, palabras que nem Jehová as de los palavras que o ejércitos Senhor dos enviaba por su Exércitos espíritu. enviara pelo por seu medio de los Espírito, profetas primeros. mediante os profetas que nos Vino, por tanto, precederam. gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Portanto, veio grande ira do Senhor dos Exércitos. La palabra prometida. A Podem palavra tomar assento, prometida, se podem tiverem a sentar, queiram ter a bondade. En el mensaje, Na mensagem, los ministros en la dispensación os del ministros na cumplimiento dispensação de do los tiempos, cumprimento dos tempos, ministros en la dispensación del ministros cumplimiento na de los dispensação tiempos, do cumprimento dos tempos, predicado el 10 de diciembre pregado del em 10 de 2009, dezembro de 2009, em Reynosa, Tamaulipas, México, nos diz o doutor William Soto Santiago. Él, o sea, está hablando del hermano Ele, ou Branham. seja, está falando do irmão Branham. Él luego también Ele vino a darse cuenta, depois também veio perceber saber o a saber recibir la revelación ou receber a que no son revelação cuatro ministerios que não de são Elías, 4 ministérios de sino Elias, mas cinco ministerios, 5 cinco ministérios, manifestaciones del 5 ministerio manifestações do ministério de de Elías. Y Elias. en la quinta E manifestación na quinta es manifestação donde viene con é onde Moisés. vem com Moisés. Y es en esa E quinta é manifestación nessa quinta que hace manifestação contacto que faz com o povo contato hebreu. com o povo hebreu. en el libro de citas, No livro de citações, en la página 57, na página 57, párrafo parágrafo 494 nos dice: 494 nos diz: el espíritu de Elías o espírito de Elias
fora dessa igreja gentia, continuará diretamente para dentro dessa igreja judaica. Aí à direita é a pedra angular, as eras é a flecha para a pedra angular. Ou seja, a igreja judaica é a era da pedra angular. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia. Aleluia. Veem vocês? E ele o circula. E ele, porque são os ministérios que o Espírito Santo estaria operando em um homem. E ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus. Ele escreve ano do jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém. Veem vocês? Será a mesma mensagem pentecostal que estes judeus pregarão diretamente outra vez a eles. Em cima ele escreve Moisés e Elias, e à esquerda para cima escreve a era judaica igual, dispensação do reino e era da pedra angular. E também escreve a era gentia, na 138 deste livro de citações, parágrafo 1236, diz, e então ele enviará os seus anjos e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, desde o extremo da terra até o extremo do céu. Isso está falando da ressurreição ou arrebatamento subindo. Ele enviará os seus anjos para juntar. Vocês alguma vez pensaram, o que são anjos? Mensageiros. Ele os juntará, os congregará juntos, vem? Trazendo-os, juntando-os dos extremos da terra até os extremos do céu. A palavra que foi, aí em cima em foi ele escreve Elias, a palavra que foi, e foi feito, e em feito escreve Moisés, e foi feito, manifestada na terra. E foi manifestada na terra. Vem? O captam. A palavra foi falada. Aí à esquerda em falada ele escreve Elias. A palavra foi falada. Aqui se manifesta. E aí escreve do lado com Moisés. E aí embaixo escreve Apocalipse 7:1. Apocalipse 7:1. Ao 17, 14 do 1 ao 5. E escreve juntos escolhidos na palavra manifestada. A la derecha, aí também hacia arriba, escreve rapto. À direita aí para cima escreve também rapto. E desenha aí à direita embaixo do parágrafo, na margem direita, uma pedra angular e as eras. E arriba escreve Moisés e Elias. E em cima escreve Moisés e Elias é igual ressurreição e rapto. Agora, nosso irmão William continua dizendo, e o que para ele era difícil, ou seja, para o ministério de Elias em sua quarta manifestação, o irmão Branham, e o que para ele era difícil e era impossível, e foi proibido, porque ele foi proibido ir a Israel, ele foi proibido na quinta manifestação do ministério de Elias será simples. Deus o tornará possível. O mesmo que
a visão da porque carpa. Porque ele mesmo disse que os milagres serão para Moisés e Elias. Agora vejam na página 136 do livro de Citações, parágrafo 1208, diz: a noiva, antes que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos, assim sucessivamente como na chuva tardia. E é essa chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isto? Ou seja, se também os ministros teriam isso? E estamos somente esperando a vinda? Várias perguntas aí. Agora, chuva tardia, 144 mil judeus, não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. Ou seja, é para esse ministério. As coisas que as pessoas estiveram buscando os pentecostais por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Somente devemos esperar a vinda do Senhor. Só esperem, guardem suas lâmpadas endireitadas, todas cheias completamente de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. A cada hora. Somente guardem-se prontos, estejam prontos, sejam doces e vigiando. E vigiando ele sublinha e o circula. E aí embaixo ele escreve a visão da carpa e os milagres. E em cima escreve os milagres com Moisés e Elias. Na página 50 do livro de citas também nos habla. Do livro de citações também nos fala aí. No parágrafo 436. 436 diz: Não veem vocês como é isso? As pessoas hoje esperam que alguma coisa grande vai sacudir em breve o mundo inteiro e tudo. Isso não é escritural, não, Senhor. A próxima coisa em ordem é a ida da igreja. Leia nas eras da igreja e veja que todas essas outras coisas que tomam lugar é durante o tempo da cerimônia de casamento, quando a igreja está em glória. Deus retorna de volta com maravilhas grandes para realizar milagres e coisas internacionais para os judeus, de nenhuma maneira para a igreja. Aí à direita ele desenha uma pedra angular e as eras, e em cima ele escreve Moisés e Elias e os milagres. Agora vejam, na mensagem que ele pregou em 24 de dezembro de 1991, que foi Vigília, Sonhos e Visões de William Marion Branham, ele nos diz, se referindo a essa escritura que acabamos de ler, diz, vejam vocês uma coisa, quando perguntam ao irmão Branham, a igreja terá um ministério onde se verão maravilhas e sinais e todas essas coisas, ele diz, não, isso vai ser para os hebreus. O que tem que estar esperando é a vinda do Senhor. Ou seja, não um ministério, assim como viram o irmão Branham na dispensação da graça. Não verão novamente isso na dispensação da graça. Ele, no livro de citações atrás, se referindo a essa página, ele escreve ali, os grandes milagres são para a era hebraica. Em cima ele escreve, na dispensação do reino.
Os grandes milagres são para a era hebraica, e em cima era hebraica na dispensação do reino, com Moisés e Elias, e não para a igreja gentia. Porque isso é fora da dispensação da graça. Por isso, enquanto se estava vivendo na dispensação da graça, ainda esses ministérios não estavam sendo operados no meio da igreja. Os grandes milagres são para a era hebraica, na dispensação do reino, com Moisés e Elias, e não para a igreja gentia. Agora vejam, continua dizendo aqui, neste extrato que estamos lendo, de sonhos e visões, e no entanto, fala da visão da carpa, onde se verão essas coisas. Na visão da carpa ele fala dessas coisas, porque pertencem a outra dispensação. A dispensação do reino, que é a dispensação que opera para os escolhidos entre os gentios e opera para os escolhidos dentre os hebreus que têm a promessa de receber o evangelho do reino. Viram como ele nos falava tudo isso, que agora, quando lemos, Deus nos abriu o entendimento e as Escrituras, e podemos entender e compreender que estávamos vivendo nesse tempo na dispensação da graça. E pensávamos que estávamos vivendo na dispensação do reino. Tudo o que Deus estava trazendo era a revelação do que seria este tempo final. Este tempo no qual você e eu estamos vivendo. Agora vejam, no livro de citações também, na página 56, no parágrafo 490, nos diz ali, vocês sabem onde apareceram 144 mil? Vocês sabem onde apareceram todos os grandes milagres de Apocalipse? Lá na era judaica, não na nossa. Bem? Não há nada registrado nele, somente a igreja se preparando e partindo. Claro, com o poder de Deus nós podemos fazer obras, milagres e façanhas. Nós sabemos isso, mas a coisa real estava lá para os judeus. Me refiro ao poder real e operador de milagres. E em cima ele escreve os grandes milagres, era judaica, Moisés e Elias. Os grandes milagres, era judaica, Moisés e Elias. E à direita, para cima, ele escreve duas frases. Escreve a era judaica, os grandes milagres. Na 139 deste livro de citações, também nos diz parágrafo 1239. Esta pergunta aqui é esta. Haverá milagres feitos pela noiva? Sim, Senhor. Está sendo feito agora mesmo. Isso é correto. Mas não busquem algo tão grande como trazer os céus e fechar os céus que não chova. Isso é o tempo dos judeus. E em cima ele escreve grandes milagres na natureza. É para os judeus. Grandes milagres na natureza é para os judeus. Agora continua dizendo o nosso irmão William, na mensagem que começamos a ler de ministros na dispensação do cumprimento dos tempos.
Portanto, se os milagres vão ser para Moisés e Elias e na visão da carpa vão ocorrer milagres, para quem vai ser a carpa? Nosso irmão William faz a pergunta aí. Se os milagres vão ser para Moisés e Elias e na visão da carpa vão ocorrer milagres, para quem vai ser a carpa? Que ministérios serão os que estarão ali? Pois os de Moisés e Elias, para falar mais claro. Que ministério a igreja noiva estaria vendo no cumprimento da visão da carpa? Pois o ministério onde o Espírito Santo estaria operando os ministérios de Moisés e Elias. Diz, para falar mais claro. Na mensagem Almas em Prisão, ali nos diz, nosso irmão Branham na página 29, que é uma porção do livro de citações, na página 114, o parágrafo 1002, diz a mulher que vive nas delícias do mundo, vivendo está morta. Isso é o que disse o profeta São Paulo. A mulher que vive nessa condição mundana enquanto vive, já está morta. E se ela rejeita a misericórdia, ela pode cruzar a linha de separação. E então já não há mais lugar para ela. Então, onde ela estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado, é que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. E tem que haver um ministério que lhe pregue, que seja pregado para ela. E aí, em ministério, ele escreve Moisés e Elias. Aqui no livro, e aqui também no livro de citações, escreve Apocalipse 11 e também escreve Moisés e Elias aí em cima. Mas recordem, para esse tempo tudo já terá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério. Ele volta a escrever Moisés e Elias aqui, no livro, no folheto. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim o disse, mas não haverá tempo para a redenção. Por isso, no livro, no capítulo 10 do Apocalipse nos diz que esse anjo, quando desce do céu, clama com grande voz, dizendo que o tempo já não é mais. E ele escreve ali de redenção. Verso 6 do capítulo 10. Versículo 6 do capítulo 10. Versículo 5. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não seria mais. E ele escreve de redenção. Sob a dispensação da graça. Se fecha essa porta da dispensação da graça e se abre a porta da dispensação do reino. Tudo então é terminado. Aqui embaixo ele escreve no folheto: haverá um ministério que fará grandes maravilhas para os judeus. E à esquerda ele escreve Moisés e Elias, as duas oliveiras. Apocalipse 11, 3. 7, versículo 2. E 14. Versículo 1 ao 20. E desenha ali uma estrela de Davi grande.
Mas não haverá tempo para a redenção. Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois prosseguiu para aqueles que estavam em prisão e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. E ele escreve Moisés e Elias aí em cima no folheto. E aqui no livro de citações também escreve Moisés e Elias. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa para os que são perdidos eternamente? E se for assim, oxalá que não seja. Mas e se for? Pense. Pense bem por um momento. E se for? Deus não permita, eu tenho filhos, mas sim parece estar muito perto. Em cima aí nessa parte da margem, em cima do folheto, ele escreveu o ministério de Moisés e Elias. Agora vejam um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, na página 39, nos diz: E notem bem quando veio a terceira etapa do seu ministério. Está falando de Jesus. Primeiro foi a cura dos doentes. E escreve aí do lado 1. Não há pior doença que a espiritual. Vejam que a terceira etapa, em sua manifestação final, vem curando os doentes espirituais. A segunda foi a condenação das organizações. E ele escreve 2. É o que o Filho do Homem, esse ministério de Moisés e Elias, vem realizando neste tempo final essa obra de separação contra as organizações. E ele disse: não seria ou não será uma denominação. No livro de citações, ou seja, esse ministério de Moisés e Elias não seria uma denominação. A segunda foi a condenação das organizações e o profetizar do que tinham feito, o que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Mas a sua terceira etapa, ele escreve 3, foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. Porque a terceira etapa é e abrange todos os grupos. Estavam lá também onde estão aquelas com os olhos pintados, pregou as almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, mas o melhor, estavam eternamente separados da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus o fez o que era. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Em cima ele escreve, na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. Continua dizendo aqui nosso irmão William. E a quem os judeus estão esperando? A Elias e a um profeta como Moisés. E estão esperando o Messias. E o reverendo William Branham disse que quando eles o virem vindo pela igreja, dirão: este é quem nós estamos esperando. Agora vejam, há um escrito que ele nos deixou num caderno, onde ele escreve aí a palavra prometida, a palavra vindicada, cumprida, e em cima ele escreve prometida, cumprida, tornada realidade, carne. Ou seja, em carne, a palavra vindicada, cumprida em e para cada era, e dispensação no profeta mensageiro de cada era, e ou dispensação. Fez a obra de Deus para esse tempo. Ou nenhuma outra coisa pôde ser feita a obra de Deus
E assim é hoje, para no meio da igreja noiva de Cristo. Só a palavra prometida para hoje sendo cumprida, sendo encarnada, tornada realidade, sendo vindicada para a obra de Deus para hoje. Qual é a palavra prometida para hoje para a igreja noiva? Em forma de pergunta. Agora vejam, quando os judeus virem Cristo ungido vindo pela sua noiva, eles dirão, este é quem nós estamos esperando, diz aí nosso irmão William. E continua dizendo, e onde vai estar? Ou seja, onde vai estar essa manifestação? Pois com a igreja, com os escolhidos, que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Em uma libreta também aqui nos deixou. Em um caderno também aqui nos deixou este escrito. Onde nos diz o ministério do sétimo selo é o ministério final do Senhor Jesus Cristo em sua igreja por meio do seu anjo, no qual opera o ministério de Moisés pela segunda vez e o de Elias pela quinta vez, para com grande voz de trombeta juntar os escolhidos de Deus dentre os gentios e serem preparados com a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E depois se revelará a Israel, ao povo hebreu. Se manifestará quando o anjo de Jesus estiver em carne humana, através do qual Cristo estará se revelando aos seus escolhidos gentios, e depois aos seus escolhidos hebreus, 144 mil hebreus. Agora vejam, ali, essa parte onde diz quando o anjo de Jesus estiver em carne humana. Ele esteve se revelando em cada anjo mensageiro, em cada era, na porção correspondente. Agora vejam, ele tinha nos dito, na mensagem O Sinal do Filho do Homem, que foi pregado em 1º de março de 2013, aqui em Cayey, Porto Rico, diz, e para esse tempo, ainda a manifestação desse anjo, que era diferente dos demais, que tem o sétimo selo, não tinha se realizado em carne humana, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, como cumprimento correspondente ao tempo para a era, e na era da pedra angular. Esse é o anjo que está ligado à era da pedra angular, porque é o anjo que tem o sétimo selo. Agora vejam, no livro de citações, na página 56, nos diz ali como Deus corta a o seu povo, o qual é por meio da palavra, vejam, página 56, parágrafo 492, diz, e Daniel disse que ele olhou essa era gentia até que a pedra veio fora da montanha, que não foi cortada com mãos. Eles nunca tinham colocado uma pedra de coroa nessa pirâmide. Ela não foi cortada por mãos de homem. São mãos de Deus. Aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. São as mãos de Deus as que cortam essa pedra. Vocês o veem? E o que ela fez? Ela copiou a imagem diretamente nos pés e a quebrou em pedaços. A moeu em pó. Aleluia. O que aconteceu nesse tempo, na vinda dessa pedra? E ele escreve em cima o Messias, em cima dessa pedra, o Messias.
Para cima foi a igreja dentro da glória no rapto, porque isso acabou a dispensação gentia. O que acabou a dispensação gentia? A vinda dessa pedra. Ou seja, a manifestação desse anjo que era diferente dos demais. Deus a acabou. A vinda dessa pedra. E cada um de nós que temos esse magnetismo do Espírito Santo, quando essa pedra golpear a imagem, a igreja fugirá para ela, se atrairá para ela, para trás, de volta, dentro da glória. Ela será levantada, ela será levada acima no rapto dos santos, quando ela vai em frente através desse dia. Ele escreve do lado aí, o dia 8º e 7º milênio, dispensação do reino. E em cima escreve Moisés e Elias em cima do parágrafo. Moisés e Elias escreve: Deus corta seu povo com a palavra de um profeta sempre. A pedra da montanha. No livro das Eras, na página 59, Eras editado, nos diz o reverendo William Branham. Agora em Mateus 16, 28, que vem antes de Mateus 17, 1 ao 13, Jesus tinha dito: alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que tenham visto a vinda que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Em cima dessa porção da Escritura, ele escreve: a vinda do reino é igual era eterna. A vinda do reino é igual era eterna. E os três apóstolos viram isso. A ordem da sua segunda vinda. Eles o viram transfigurado ali no monte. À direita ele escreve para cima duas frases. Escreve: a segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias. À direita na margem para cima. A segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias. E à esquerda, no livro azul, aí também escreve, nessa página 59, a ordem da vinda, segunda vinda. Escreve à esquerda. Eles o viram transfigurado aí no monte. Sua vestimenta era resplandecente e branca, e seu rosto brilhou como o sol em seu cenite. E quando ele apareceu ali, estavam Moisés e Elias, um de cada lado. Assim é exatamente como ele virá outra vez. Em verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, noiva, de volta à doutrina apostólica da palavra dos pais. E aqui neste livro, o azul ele escreve à direita. Aí ao final desse parágrafo, ou seja, da metade do parágrafo para baixo, escreve Apocalipse 11, 3 ao 7, 7, versículo 2 ao 17, 14 do 1 ao 9, 19 do 11 ao 21, 14 do 14 ao 20, 17, 14 ao 15, e Zacarias capítulo 4, do 1 ao 14. Bem, aí está. Nessas escrituras, onde nos fala desse ministério, nos fala do anjo com o selo do Deus vivo, nos fala das duas oliveiras, ou seja, tudo isso é condensado aí, nessas escrituras. Agora vejam, continua dizendo aqui nosso irmão William. Ou seja, que tudo é simples, mais simples do que um engenheiro possa desenhar.
Se o engenheiro desenha, o complica. Deus já o desenhou desde antes da fundação do mundo. E vai ser como Deus o desenhou. Agora há um escrito que ele nos deixou, onde ele nos diz da profecia judaica, ele escreve a profecia, ele escreve em cima judaica, do 10º jubileu, o reino do Messias iniciará em 2017. E isso foi, ele escreve em cima 16 de junho de 2016. Agora vejam, lá no tempo de Josué, houveram 5 anos, ou seja, de entrelace ou um tempo aí restante para entrar à terra prometida. Há um escrito aqui no livro de citações, onde ele nos mostra isto aqui que eu li para vocês assim de memória, de um escrito. Vamos ver. Deve estar por la 150 e algo. Deve estar pela 150 e algo. Ciento cincuenta y uno. 151. Aí do parágrafo 1347. Assim digo eu no nome de Jesus Cristo. Não acrescentem vocês uma só coisa. Não tomem reticências. Ou seja, não coloquem suas próprias ideias nela. Somente digam o que essas fitas dizem. Somente façam exatamente o que o Senhor disse, o que o Senhor Deus ordenou fazer. Não acrescentem, não tirem, somente creiam e andem humildemente diante do Senhor seu Deus, porque estamos nos aproximando ao ir à terra, ao entrar à terra. Não tome alguma coisa nova. Estão voando por todas as partes e virá mais que virá, mas não tome essas coisas novas. O Senhor seu Deus os declarou a vocês o que é verdade. Não comecem nem tratem nunca uma organização. Não tratem de edificar sobre alguma outra coisa. Recordem que ele trouxe o fundamento, a plataforma do que seria o cumprimento da vinda do Senhor. E por isso nosso irmão William nos dizia, esquadrinha as mensagens do irmão Branham, porque, como ele disse, assim é que Deus cumpriria sua promessa da sua vinda. Mas fiquem humildes diante do Senhor seu Deus, porque parece como que as portas, aí em cima em toda essa... Nessa frase, desde humilde diante do Senhor seu Deus, aí em cima, aí escreve, há uma chave para cada porta. Segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. Porque parece que as portas podem abrir a terra prometida em breve. Embaixo ele escreve a terra prometida e a porta. E em cima aí, dessa porção do 1347 em cima, desenha uma pedra angular e uma portinha aí na pedra angular e escreve para o lado, as portas à terra prometida, Apocalipse 4:1. Para essa era judaica. Então, sigo abaixo. Continua embaixo. Aí então desenha uma pedrinha angular. Então entraremos com ele ao verdadeiro canto e regozijo, quando a noiva e o noivo tomem seu lugar no trono. E desenha uma pedra angular e as eras à esquerda e uma flecha para a pedra angular.
E o noivo toma seu lugar no trono, aí uma flecha e ele escreve, sobe aqui, era eterna. E uma pedra angular. E aqui é que ele escreve, em cima, vamos dizer na coluna esquerda, em cima, aí em cima, ele escreve 3 linhas. E escreve primeira dispensação. Depois de 40 anos, levou 5 anos. Isso foi no tempo de Josué. Primeira dispensação, depois de 40 anos, levou 5 anos. Segunda dispensação, depois de 40 dias, lhes levou 10 dias. Isso foi o dia de Pentecostes. Isso foi o dia de Pentecoste. Nesses dias dos apóstolos. Terceira dispensação. Que é a dispensação do reino. Terceira dispensação. Depois de 40 anos, nos tomará, nos levará. E um sinal de pergunta. Agora isso está aqui. E nas 70 semanas de Daniel. Porque vejam vocês. Vejam. Na página 103. Equivale a 120. Dessa outra versão. Agora recordem que o irmão Branham tinha dito que a era de Laodiceia chegaria ao seu fim em 1977. E vejam, depois ele diz e escreve que em 2017 se começa a era judaica, ou essa era, ou esse reino messiânico. E depois diz que depois dos 40 anos, quanto tempo nos levará? Agora algo ocorreu. Desse tempo ao 2022. E de 77. Agora recordem que as dispensações se entrelaçam. E vejam. Na página que eu lhes disse que citei 120, que a 103 aqui diz, então há um tempo designado, ele escreve em cima aí, 1954 anos. Há um tempo designado. Agora, veja um pouquinho antes aí, ele vem falando. Se você quer tomar comigo isso em São Lucas 21, 24, eu estudei isso claramente como melhor pude. E cairão a fio da espada e serão levados cativos. De quem ele está falando? Judeus. Isso é a destruição do templo no ano 70, depois de Cristo. Agora recordem que foi no ano 70. E ele disse que lida com os gentios ao mesmo tempo que o povo hebreu, que com o povo hebreu. Agora vejam. Mas ninguém sabe quando isso será. Vem? Isso é um mistério. O tempo dos gentios, mas os judeus. E não podemos dizer o tempo porque. E não podemos dizer o tempo pelo que a igreja. Se ela apostatou ou se está continuando ou que está fazendo. Você não pode dizer por isso. Mas veja os judeus. Aí está o calendário do tempo. Vê você? Deus designou a eles um dia, hora e tempo. Mas nunca aos gentios. Ele o fez para os judeus. Assim que vigiemos os judeus. Então veremos. Onde estamos? Aqui ele escreve al frente. Aqui ele escreve na frente. Os grandes. Neste livro das 70 semanas de Daniel, ele escreve os grandes milagres. Os grandes milagres é igual
para a era judaica. E na 106. E na 106. Miren, en la 105, que es la 122. Vejo na 105, que é a 122. Dice, quando Deus tinha o mundo, quando Deus tinha o mundo, parágrafo 86, quando Deus tinha o mundo pré-diluviano e o destruiu por água, ele mudou a data astronômica, então deixa que os romanos venham e façam o seu próprio calendário, o qual golpeia e pula, e etc. E escreve ao lado esquerdo, calendário. Escreve ao lado esquerdo, calendário astronômico. E no 89, e na 89 embaixo, um pouquinho embaixo, aqui embaixo, parágrafo 89 diz, agora você vê, estamos usando este mesmo calendário aqui. Porque se Deus usou este calendário aqui, então tem que usá-lo o resto do tempo através da Bíblia. Aí à esquerda ele escreve calendário profético. Agora vamos a 106, que é a 123. Que é a 123, parágrafo 94 dessa versão diz, agora meus irmãos pentecostais, agora meus irmãos da Testemunha de Jeová, vocês percebem? Sabem onde apareceu os 144 mil? Sabem onde apareceram esses grandes milagres de Apocalipse, de revelação? Lá na era judaica. Não na nossa. Lá na era judaica faz uma flecha para fora e desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Não há nada registrado nisso, somente a igreja se preparando e saindo. Seguro. Embaixo, aí na margem embaixo ele escreve os grandes milagres é igual para a era judaica. Seguro, com o poder de Deus podemos fazer operar milagres e proezas. Sabemos isso. Mas a coisa verdadeira foi aqui para os judeus. Eu quero dizer o poder genuíno em operação de milagres. E aí à esquerda, desenha uma pedra angular e as eras. Os 144 mil não aparecem aí. Eles estão lá. Eles aparecem não no capítulo 3. Eles estão na Escritura mais adiante. E agora vemos que toda essa coisa foi para que aconteça aqui neste tempo da 70ª semana. A última semana. Agora, se eles já tiveram 69 semanas e as viveram exatamente da maneira que Deus disse que eles fariam, e isso aconteceu exatamente da maneira que Deus disse que aconteceria, então há uma semana a mais prometida para os judeus. Se há uma semana a mais, a semana equivale a 7 anos. Agora, há um lugar aqui que ele diz, então há uma semana a mais prometida para os judeus. Agora, irmãos, estejam prontos. Escutem. Quão perto estamos? Última semana, 7. Agora, busquem. Há um lugar onde aqui ele diz que será cortado na metade da semana. Deve estar aqui também no livro livro das 70 semanas, onde ele diz que será cortado na metade dessa semana. Não marquei essa partecita aí. Agora. Se não se las devo essa parte. Se não, eu devo para vocês essa parte. Vamos a ir a las edades. Vamos ir nas eras. Sem editar. Na página 370. Desde a 367 dessa versão. É a 363, onde... Vamos ver 365. Vamos ver 365.
Se me corrigem onde diz, aunque ele não será popular, onde diz, mesmo que ele não será popular, do livro das eras, mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Aqui na 369, do livro vermelho, mas o livro das eras azul deve ser 365, vamos ver, eu mesmo confirmo aqui. Neste é a 365. Mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou a João. E o Espírito Santo vindicou Jesus. Nós podemos ter a confiança de que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo ao voltar, e aí ele escreve com Moisés e Elias, o vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem. E ele escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem em verdade era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final que este homem é em verdade o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá. E ele escreve Elias e Moisés ao fim da era gentia. E ele escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Aí à direita ele desenha uma pedra angular e as eras, todas as eras. Vamos ver aí, na 135. Mas essa é da versão, vamos ver aqui a 135. Não, essa não é, mas depois la buscamos com calma. Mas depois buscamos com calma. Agora vejam. Que tudo isto la página 121. A página 121. Esta é a 104. Está na 104. Miren, diz parágrafo 83. O parágrafo 83. Esses profetas profetizarão 1260 dias, o qual é a metade da última semana dos judeus. Então eles serão cortados e o Armagedon começa. E aí ele escreve Armagedon. Na página 26. Que é a 29, aí nos diz aí nos diz parágrafo 105. Agora entendem vocês, classe, que podemos descobrir o que são essas 70 semanas, saberemos quando é a consumação. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. E ele escreve a consumação. Deus nos ajude para sabê-lo. E isso nos diz exatamente em algum lugar nessas páginas. Exatamente em algum lugar nessas páginas. Exatamente desde esse tempo até este tempo, até a consumação. E isso não errará nem um minuto. À direita para cima escreve isso não falhará. Quão grande é a palavra de Deus. E na 30, que é a 27 aqui diz, e se podemos encontrar esses dias, encontraremos exatamente quando será a consumação, entendem? Isso está determinado até a consumação. E escreve, a consumação não falhará a data. Mas vejam no livro dos selos, nosso irmão Branham ali nos fala, na página 391, e ele nos diz, é uma pergunta que lhe fazem. Devem continuar pregando os evangelistas? Ou seja, depois de tudo que o irmão Branham pregou,
Pois lhe faz essa pergunta, recordem que aí se está vivendo a dispensação da graça. E inclusive ele faz algumas perguntas em outros tempos, em outros momentos. Dizem, mas ele já acabou, terminou sua obra. Não há misericórdia? Não, ele ainda está no trono de intercessão. Isso é o que será ou virá mais adiante. Ele estava trazendo a revelação de como seria esse tempo. Mas lhe fizeram essa pergunta ali e agora faz essa pergunta. Os evangelistas devem continuar pregando sob a dispensação da graça. E aí ele diz, a pergunta é que se devem continuar pregando nessa hora. Desde então não mudem nada. Se Jesus vem amanhã, pregue você como se sua vinda fosse dentro de 10 anos. Mas viva como se vivesse nessa mesma hora. Não vá se confundir, ou seja, não se coloque a calcular e tratar de buscar datas. Isso é o que estou procurando fazê-los ver. Não trate de fazer um pássaro diferente, não ande mudando as coisas. Desde então, se está fazendo algo errado ou mal, se arrependam. Volte a Deus e continue seu ministério evangelístico como sempre. Se está construindo uma casa, siga em frente. Se Cristo vem amanhã, você será encontrado fiel em seu serviço. Se está construindo um templo, siga em frente. Eu melhor gostaria de ter meu dinheiro investido em algo como isso, ao invés de que ele me encontre com o dinheiro no bolso quando vier. Aí embaixo ele escreve o dinheiro na obra, não no bolso. Continuem exatamente como estão. Todos entendem? Continue servindo a Deus. Agora, digamos, por exemplo, que você está trabalhando para um homem e veja que apenas lhe faltam 15 minutos para acabar o trabalho. Você diria, pois apenas faltam 15 minutos. Vou me sentar um momentinho. Se assim o fizesse, te descontariam esse tempo. Se você está plantando trigo, plante trigo. E ele escreve à esquerda, trigo. Se está tirando batatas, tire-as. Você dirá, mas não haverá ninguém para comê-las. Não faz você de qualquer forma, continue assim como está. Faz pouco tempo recebi uma carta onde me diziam que alguém tinha dito a eles, bom, o tempo já está à mão, já vai começar o milênio, e vocês não necessitarão alimento que o rancho, a fazenda produziu. Mas, sendo que seus filhos não são salvos, seria melhor vender o rancho, a fazenda, para que tenham onde viver durante a grande tribulação. Eu disse, irmão, se eu soubesse que ele vem amanhã e eu fosse um agricultor, eu plantaria a semente hoje. Se ele me fez agricultor, ficarei no meu lugar. Se tivesse me feito um mecânico, ficaria no meu lugar. Aí à direita ele desenha uma estrela de Davi. No outro dia alguém me contou de um tipo que veio visitar o seu pastor e disse, irmão, eu acabo de comprar um automóvel novo e vou entregar a você a cópia da chave, porque é possível que aconteça rápido. E desde então já não terei necessidade do automóvel. O disse como se o pastor fosse ficar. Aí à esquerda ele escreve as chaves do carro. Agora, isso é se preparando. Mas não devemos ser assim. É preciso ser um cristão firme e são. Eu fui colocado aqui para operar, atuar até o último momento. Tenho uma obra a cumprir. E ele me encontrará exatamente no meu lugar. E cada um de vocês também. E eu também. Se ele vem nesta manhã, quero que me encontre aqui no púlpito. Você dirá, irmão Branham, se ele vem nesta manhã, você não deveria estar lá. Não, Senhor. Este é o meu posto. E estarei aqui pregando neste lugar quando ele vier, dizendo essas mesmas coisas. Depois, quando ele vier, eu vou com ele. Aí ele desenha à esquerda uma estrela de Davi. E escreve, quando vier, me vou. Ele veio e em breve nos vamos. Se estou tirando batatas,
estaria trabalhando o mais duro possível. Depois, papas. aí à esquerda ele escreve batatas. Depois, quando ele vier, deixo cair a enxada e me vou. Se lembram quando vimos isso no estudo relacionado ao ano do jubileu? Ele escreve ano do jubileu. Se alguém estava trabalhando com a enxada e sabia que dentro de 10 minutos soaria a trombeta para anunciar o jubileu, continuava trabalhando sem importar o que estivesse fazendo. Mas ao soar a trombeta, deixava cair tudo e se ia. Então você continue trabalhando até que soe a trombeta. Em cima ele escreve ano do jubileu e a trombeta. Agora vejam que devemos seguir o que devemos seguir até que o Senhor cumpra tudo e não nos colocar a conjecturar, mas seguir a orientação divina para que depois não venha a ser que ao final fique decepcionado, porque não saiu na data que você pensa. Sigamos a arca, a palavra, e o guia, que é quem sabe onde estamos. Agora vejam, ele continua dizendo aí, na mensagem que estamos lendo, diz de ministros na dispensação do cumprimento dos tempos, quando vocês virem os judeus se aproximando do cristianismo, agora vimos nessas porções que o relógio de Deus é o povo hebreu. Quando vocês virem os judeus se aproximando do cristianismo e, sobretudo, colocando a vista em alguma pessoa, alguém que tenha um ministério, recordem. Agora vejam, antes de continuar, ele escreve aqui nesse mesmo caderno, em outra página escreve, é preciso saber o que a pessoa está buscando. O que você está buscando? Em quem a palavra esteja encarnada, alguém que a palavra esteja encarnada como foi prometido. Porque isso é o que Deus tem que estar cumprindo hoje em seu programa, em sua igreja noiva. Fora disso, o demais são bobagens religiosas e políticas. Agora, vejam, ele continua aí dizendo, quando vocês virem os judeus se aproximando ao cristianismo e, sobretudo, colocando o olhar em alguma pessoa, alguém que tem um ministério, recordem, vão despertar. Será se movendo o programa divino, Deus movendo tudo Deus para que assim aconteça. E tudo vai operar para o bem. Assim que os problemas não vão ser problemas. Vamos olhá-los como coisas que vão ocasionar que se cumpram as Escrituras. A palavra prometida. Talvez é um tema que podíamos desenvolver com mais escrituras e há bastante aí. Mas hoje, já até aqui podemos chegar neste pequeno resumo deste tema, ou pode ser uma introdução a esse tema para mais adiante, já que hoje temos um documentário no qual estaremos projetando a atividade que se deu no Congresso de Rabinos aqui em Porto Rico. E desde já, pois, digo aos irmãos nos diferentes países que não é para gravá-lo nem para estar difundindo pelas redes, nem nada. Isso é propriedade da Carpa, Grande Carpa Catedral. Somente se vai transmitir pelo satélite, nem pelas redes sociais, nem nada.
E tudo isso também, pois, com a aprovação do rabino, que se iba a transmitir mais bem que ia ser transmitido melhor ao grupo, não para fora. Assim que não vai estar sendo transmitido pelas plataformas sociais, a não ser somente pelo satélite. E também estaremos vendo a visita da semana de dezembro, a meados de dezembro que estivemos ali em Israel, meados de dezembro que estivemos ali em Israel, o qual foram 2 dias. Ou seja, mesmo que chegamos, já o domingo à noite, entre segunda e estávamos na segunda ali, ou segunda-feira chegamos, e na terça-feira e na quarta-feira, um dia para os líderes religiosos, os rabinos, e outro dia para o parlamento lá na Knesset. E esse dia que chegamos na segunda-feira, um avião das Forças Armadas lá, uma casualidade que nesse dia fizeram um laço no céu que se viu do norte ao sul em Israel. Se viu tudo em todo Israel. Quando chegamos ao aeroporto estava isso ali. E depois na Knesset, ali nos deram, aquilo foi um deputado num dos corredores. Quando me apresentou, ele tirou o pin, o bottom. Veja, eu coloquei para que vissem. Um laço. E colocou em mim ele mesmo. E depois me entregaram este outro da bandeira de Israel e a Knesset. E ver isso foi na quarta-feira. Aí está. Se podem colocar. Isso foi o que um avião ali fez em Israel. Muitos pensaram que tinha sido feito um sinal ou algo, mas vejam. Sim, é um sinal. O irmão William tinha colocado em um escrito sinal no céu e coloca ali satélites e coloca vários escritos, além dos sinais da estrela. Neste mês de janeiro vai ter um alinhamento de 7 planetas, creio que é 20 e pouco de janeiro. Depois buscam, neste mês de janeiro vai ter um alinhamento planetário. Isso sim são sinais. Mas isso, vejam, que deram as boas-vindas lá em Israel. Sem saber, isso foi algo que já tinham planejado, porque fizeram isso e eles já tinham feito os pins, os bottoms. Isso é em comemoração às pessoas que estão sequestradas ainda. Os reféns que têm, e todos ali tinham este símbolo. Agora, a todos que estão conectados através das plataformas, que Deus abençoe e os guarde. E somente se estará passando pelo satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Me avisa quando já estiver tirado todas as plataformas e somente o satélite. E eu reitero novamente, não se coloque a gravar para passar alguém, nem colocar pelas redes sociais. Já? Bom? Em algum momento, talvez vamos ter, já tivemos talvez assim para ir ensaiando
alguma reunião com os ministros, onde talvez se falem coisas para essa etapa que em breve está por entrar. E que eles têm que conhecer, até onde vi que o Senhor me mostrou. Esperamos que estejam em linha com a palavra os ministros. Assim que Ele é quem vai mover tudo. E desejamos que sejam de bênção para o lugar onde Deus os colocou. E que essa terceira etapa seja de bênção para todos os países e todas as congregações e todos os irmãos amantes da mensagem que amam a obra de Deus e que estão desejando sua transformação, clamando pela sua transformação e recebendo neste tempo final a fé de rapto. E estão identificados e crendo no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Porque é para os que amam, creem e receberam sua vinda na forma que Ele prometeu. Tão simples assim. Mas seria tão humilde, tão simples, que passaria despercebida a muitos. Mas para a igreja noiva, não passará despercebido. Ela agarrará, atesorará, amará sua vinda e dirá: isto era o que eu estava esperando. Porque com sua vinda, aí está tudo, aí estão todas as bênçãos. Aí está o cumprimento da ressurreição. Aí está o momento em que você tanto estava desejando de voltar a ver os que se foram. Aí está a bênção da sua transformação. Aí está a bênção dessa manifestação poderosa do poder de Deus em todos os escolhidos. Aí está a bênção do rapto. Aí está a bênção da ceia das bodas do Cordeiro. Tudo está contido na vinda do Senhor. Bom, vamos ter esses dois vídeos dos rabinos, ou algo curioso. Vocês sabem que eles, quando se sentam, pois colocam as mulheres de um lado e os homens do outro. Aí quando nos sentamos, pois iam se sentar assim as que estavam nos acompanhando de um lado. Mas quando me sentei, aí Moshe disse: não, que Sara se sente aí do lado, na mesa também. Deixaram ela sentar ao lado, do meu lado aí na mesa. Nessa mesa que se falaram muitas coisas ali. Se tratou de fazer um resumo bastante curto. Agradeço aos irmãos, aos rapazes que estiveram trabalhando nesse trabalho e assim poder projetar a vocês essas atividades. Uma foi em maio do ano passado, 2024, maio 19, que foi domingo, pois nessa semana anterior, quinta, sexta e sábado. Sábado à noite foi o encerramento. E depois dessa atividade, agora nesta, de dezembro passado, eles falaram, alguns deles, essa atividade, na qual, para eles, foi algo muito importante. E já neste ano, 2025, vai estar se realizando muitas coisas, assim que estejam orando também por esse povo amado por nós, os quais os levamos no coração e amamos Israel, porque sabemos que em Israel, ali em Jerusalém, será que se governará o planeta Terra.
ali será a capital do mundo. E ali nós estaremos como reis e sacerdotes, reinando com o ungido. Em frente com... São dois vídeos. Com os dois vídeos, um foi o congresso em Porto Rico e outro foi a atividade que se realizou nesses dias em Jerusalém, Israel. Já depois passará o reverendo William Pérez e já aí despediremos essa atividade. Que Deus os abençoe e guarde a todos e vamos nos colocar em dia de como vão os negócios do Senhor também com Israel. Que vão muito bem. Como dizemos, como anel no dedo. Vai. Eu vou tirar uma. Vai muito bem. Bom, que Deus abençoe e os guarde. E vocês vão sempre em tudo com vossas orações e sempre vão aqui. Aqui cabem. E eu sei que também no coração de vocês. Bom, Deus os abençoe e guarde a todos e em frente com os vídeos. Eis aqui teu rei. Eis aqui teu rei. Eis aqui teu rei vivo. Ali eles tinham. E tem ali esse lugar. Onde para eles foi sepultado o rei Davi. Mas ali tinham, nesse dia, esse rei vivo, no meio de Israel. O que Deus está realizando é algo tão grande, mas tão grande, mas ao mesmo tempo tão simples, como está cumprindo, que podemos dizer graças, Senhor. Porque entre tantos milhões de seres humanos, tu me escolheste para poder ver, compreender o cumprimento da tua vinda. E tudo de uma forma simples. Por isso ele, quando pregou os selos, ele pregou Deus em simplicidade. Foi o primeirinho que pregou. E no livro dos selos, no 7º selo disse, quando ele estava pregando sobre seja humilde, realmente não percebia o que estava falando, diz o irmão Branham, porque seria de uma maneira tão humilde, tão simples, que se não vigiássemos, nos passaria despercebido. Deus está operando já, atuando já, com Israel. Mas recordem que ele vem pela sua igreja noiva. Tudo é um entrelace. Quando eles o virem vindo pela sua noiva. Parágrafo 176 do livro de Citações. Vejam, eles dirão, este é quem nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja. Agora, onde ele estaria? Que o povo hebreu o iria ver no meio da igreja noiva dos gentios. No cumprimento pleno da visão da carpa. Aí eles vão dizer, mas se este é quem nós estávamos esperando, o tivemos lá, quando estivemos ali com ele, estivemos com ele aqui, em Israel. E agora, o que ele faz lá? Já para eles era algo familiar. Porque é um de vossos irmãos.
Este ano esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. E que Ele cumpra neste ano tudo o que tem que ser cumprido. Desejamos que este ano seja o ano da ressurreição e da nossa transformação. Cada ano clamaremos para que seja o ano que coroe nossas vidas com a transformação. E se não é este ano, pois o próximo ano. Sempre estaremos esperando no ano vigente. Que Deus nos use grandemente a todos neste ano 2025 que começamos. E que Deus se glorifique no meio da igreja noiva. E o poder de Deus seja manifestado em toda a sua plenitude como Ele prometeu. E que o povo hebreu continue Deus operando em sua vida. Como indivíduos líderes e como nação também. No nome eterno e glorioso do Eterno. Amém. E amém. Que Deus os abençoe e guarde. E muito obrigado por essa oportunidade nesse dia. Os que estão aqui, obrigado por compartilhar esses momentos de companheirismo. Deixamos o reverendo William Pérez para já terminar nossa parte com um cântico e depois ser assim despedidos em oração. E já amanhã estaremos na atividade de amanhã às 10 da manhã, onde esperamos que Deus nos fale tudo correspondente ao tema de amanhã. Adiante, Reverendo William Pérez Matos para continuar e concluir neste dia. Essa parte ele sempre dizia, estejam conectados com Porto Rico, porque vão ver muitas surpresas. E quando eu digo surpresas, são surpresas. Assim que a conexão, ele disse desde o princípio, muitos anos vinha dizendo, tenho as antenas bem ajustadas com Porto Rico. Até acompanhe nos devocionais, a parte dos cânticos. Vejam-se, ele também nos recomendava até a parte dos cânticos. Sabem que ele era sempre bem precavido. Assim era em tudo, até chegava com muito tempo de antecipação às atividades ou aos voos para não perder nada. Assim estava nos orientando. Cheguem um pouquinho antes, se conectem até a parte dos cânticos, ou seja, desde aí. Porque ia ser nesse lugar e desde esse lugar, onde Deus ia estar realizando todo o programa correspondente à terceira etapa. E assim, não nos tome por surpresa, não nos surpreenda como hoje. Que muitos estavam, eu não tinha antena, irmão, o que eu faço? Aham. Não me prendeu, o equipo não me ligou, o equipamento não estava funcionando. Se coloque em dia com as antenas, os receptores, bem ajustadinhos, para que não percam nunca as bênçãos que Deus tem para o seu povo hoje. Bom, conosco o reverendo William Pérez para continuar.